Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos de caminhada. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez aqui para juntos estudarmos mais um trecho do nosso amado Evangelho. Coube a nós, nesse dia de hoje, trazer algumas informações para as nossas reflexões e considerações a respeito de um tema duplo, que é livre-arbítrio e fatalidade. Então nós vamos trazer aqui algumas informações. Para iniciar, a gente vai ler um trecho aqui da página de abertura que o Dejai trouxe. A gente vai ler e vai fazer um comentário, né? Para enriquecer um pouco também, tentar enriquecer um pouco o estudo com essa página, né? Então, como ele leu aí do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 21, Caminhos Retos. E Jesus lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Anotações de João, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria ser considerada por todos nós com rigorosa observância dos sagrados interesses divinos. Frequentemente a criatura busca sobrepor-se aos projetos de Deus. Frequentemente estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o indivíduo sofre obrigatoriamente na tarefa de reparação. Jesus, há mais de 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Figuramente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. E cada novo dia o ser humano se levanta com sua rede de interesses. Estaremos lançando nossa rede para a banda da direita? Firmam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e acharei o necessário. Então, meus amados irmãos, essa página é um convite, né, que Jesus nos faz para a nossa observância na nossa caminhada, na nossa jornada. Jesus usa aqui, Jesus, quando passou pelo mundo, a gente sabe que ele andava no meio, né, só no meio de pessoas simples. Então ele estava sempre usando, né, aquilo que as pessoas faziam, né? Ora no campo, ora na beira dos rios, ora junto aos pescadores. Então ele sempre lançava a mão disso para os seus ensinamentos, né? Quando ele diz aqui a observância dos sagrados interesses divinos, né? Mas a maioria de nós, como ele me diz, sobrepõe esses, digamos, esses interesses divinos por conta de outros interesses materiais, outros interesses menos, né, menos importantes do que os interesses divinos, né, as coisas que de fato vão nos elevar, né? Essas coisas que não são transitórias, essas coisas que ficam com a gente, seja aqui ou seja onde quer que estejamos, né? Então Jesus, há mais de 20 séculos, exclamou: lançai a rede da banda direita do barco e achareis. Então Jesus é nosso modelo e guia. Então Jesus, sendo nosso modelo e guia, ele está sempre nos convidando, a buscar o lado correto das coisas, né? Mas nós temos, como diz o estudo de hoje, nós temos livre-arbítrio.
Temos o direito de escolha. E ele não interfere no nosso direito de escolha. Nem aquele cidadão lá que ele colocou do nosso lado, aquele espírito evoluído, aquele anjo guardião, né? Nem ele foi colocado, nem ele interfere no nosso livre-arbítrio. Ele fica às vezes até aborrecido, ele nos orienta a fazer de uma forma, a gente faz de outra, mas, entendeu? Mas ele tem que respeitar, né? É da lei, ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Em cada novo dia, o ser humano levanta a sua rede de interesse. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Firmos os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior, em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis necessários. Então cabe a nós a observância, observar cada dia de que forma estamos conduzindo os nossos caminhos, como nós estamos lançando as nossas redes. Nós estamos lançando a nossa rede onde Jesus, que é o nosso modelo guia, está nos indicando, ou estamos, né, buscando outras coisas que fogem completamente ao que Jesus e ao que Deus espera de nós. Então cabe aqui, né, uma reflexão, né, para todos nós. Bom, nosso tema hoje é livre-arbítrio e fatalidade, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, né? No livro 3 do Livro dos Espíritos, capítulo 10, na questão 843, Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Né? Então todos nós temos o nosso pensamento livre, temos o direito de agir. Temos o direito de agir, mas nós temos que pensar o seguinte, como disse Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Eu posso pensar em algo que eu vou fazer, mas peraí, isso que eu vou fazer, será que convém que eu faça? Né? Será que convém? Eu não sou uma máquina, né? Como está dizendo, eu tenho raciocínio, eu tenho que raciocinar. Eu tenho o meu direito de escolha, né? Agora, sou eu que vou ter que responder por isso, né? Eu tenho liberdade de escolha, mas liberdade pressupõe também responsabilidade. O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? A liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula. Ela desenvolve, muda de objeto com as faculdades. A criança, tendo pensamentos relacionados com as necessidades de sua idade, aplica seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Então, a gente, enquanto criança, né, tudo aquilo que a criança pensa, a criança vai fazer. Agora, precisa ter alguém ali do lado dela, porque a criança não tem o mesmo discernimento do adulto para poder fazer, né? Então, como ele diz aqui, né? Como diz aqui, a liberdade aí de ação, ela tem que ser meio que vigiada, né? A gente tem que estar de olho o tempo todo, o que a criança está fazendo, né? A criança não consegue ver perigo nas coisas, a gente precisa ver, né? As predisposições instintivas do homem que o homem traz ao nascer, não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As preposições instintivas são as do espírito, antes de sua encarnação. Conforme foi ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para os atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irrepreensível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então,
o que acontece? Nós estamos no nosso processo de crescimento espiritual. Tanto no corpo ou fora do corpo, a gente continua crescendo, né? Lá na erraticidade, aguardando a nova reencarnação, a gente continua, o processo evolutivo continua. Agora, e quando eu reencarnar? Né? Vai depender, tudo vai continuar dependendo do estágio que eu me encontre, né? Para que essas predisposições instintivas, né, do espírito, elas sejam, né, elas sejam bem, digamos, elas estejam bem sintonizadas, né, para que eu siga rumo, né, a um avanço espiritual, porque do contrário, né, eu vou reencarnar e vou continuar sofrendo, né? E o propósito mesmo que eu sofra, mas o sofrimento visando o quê? O crescimento espiritual. O organismo não exerce influência sobre os atos da vida. Se ele exerce influência, não o faz com prejuízo ao livre-arbítrio. O espírito certamente é influenciado pela matéria, que pode entrar em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade, mas o instrumento não dá faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem um instinto homicida, é seguramente seu espírito que o possui e o que lhe transmite. Mas não são seus órgãos que anula seu pensamento para não se ocupar, senão a matéria. Torna-se semelhante ao bruto e o pior ainda, ele nem sonha mais em se precaver contra o mal. É nisso que é culpado, visto que age assim por sua vontade. Né? Então, o espírito, né? O espírito e a matéria, eles têm, né? Eles precisam estar em consonância, eles precisam trabalhar em consonância, né? Não pode sobrepor, né? Não pode sobrepor, né? Então, o espírito é certamente influenciado pela matéria, né? Que pode entrar em suas manifestações, mas é preciso que tenha esse cuidado. É preciso que tenha esse cuidado, né? De repente eu estou com uma vontade de fazer uma coisa que não é muito agradável aos olhos de Deus, né? Meu espírito de repente está querendo isso, mas daí a matéria, né? Eu materialmente fazer isso, maquinalmente fazer isso, materialmente fazer isso, uma distância muito grande. Então eu tenho que ter esse cuidado, né? Eu tenho que ter esse cuidado, porque depois que eu fizer, aí, meu amigo, aí não tem mais jeito, aí está feito, né? Aí só vai entrar na minha conta lá, na minha dívida. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez excusa os atos repreensíveis? Não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Bom, vou até abrir um parênteses aqui para dizer que eu já tive situações complicadas nesse sentido aí, né? Às vezes, quando eu bebia, né? Graças a Deus, há muitos anos atrás, quando eu bebia, por causa de algumas paixões, de algumas coisas que eu estava querendo, algumas coisas materiais, algumas coisas que eu almejava, né? Aí, depois, quando eu estava sem beber, eu até pensava assim, não, deixa isso para lá, não vou mexer com isso não, isso aí não causar problema, entendeu? Mas depois que eu bebia, aí eu, né, parece que aguçava mais a paixão e acabava para satisfazer que aquele momento que eu fazia algumas bobagens, né? Mas graças a Deus nada que não pudesse remediar depois, né? Graças a Deus não teve coisas muito mais sérias, não, mas a gente acaba fazendo, né? Nada que a gente não pudesse fazer uma reparação depois.
Qual é no homem, em estado selvagem, a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto. O instinto, o que não impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas como a criança aplica essa liberdade em suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência, por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Às vezes a gente precisa prestar muita atenção, às vezes a gente é movido meio que pelo instinto, né? Meio que pelo instinto, na hora da raiva, meio que pelo instinto, aquele instinto de raiva, você vai e faz alguma bobagem, faz alguma besteira, às vezes a gente comete alguns erros, né? Então é preciso que a gente, né, que a gente cada vez mais procure controlar os nossos ímpetos, os nossos instintos, né? Porque dependendo do que eu fazer, você é responsabilizado, né? Então eu tenho que ter esse controle, né? Para não meter os pés pelas mãos, né? A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo, leva tudo em conta. Mas você deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos, né? Todos nós temos as nossas exigências no mundo que a gente vive, né? Nós vivemos no mundo material, nós temos necessidades materiais, né? Deus é justo, leva tudo em conta, mas nos deixa a responsabilidade pelo pouco esforço que fazeis para superar obstáculos. Às vezes eu tô necessitando de algo, mas tem alguma coisa ali, tem uma certa dificuldade. Aí eu fico preso ali e deixo de fazer, por quê? Simplesmente por inércia às vezes, né? Mas eu vou ser, né? Mas eu vou ter que ser responsabilizado. Mas por que você não fez? Ah, por causa disso. Mas por que você não tentou? Ah, não sei, entendeu? Simplesmente por inércia. Então eu preciso, pelo menos, tentar fazer. Tá vendo? Bom, a gente trouxe algumas coisinhas aí sobre livre-arbítrio, né? Para as nossas reflexões. Agora vamos ver aqui a questão da fatalidade. Livre-arbítrio e fatalidade. Apesar deles estarem aí, ter uma certa abre aspas, correlação, fecha aspas, apesar de eles estarem às vezes dentro aí do mesmo contexto, são duas coisas completamente distintas, né? A gente estudando, a gente procurando aprofundar nesse estudo, a gente vai entender como que é isso, né? Então, a fatalidade, na questão 851, Kardec pergunta pelos espíritos: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são predestinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Os espíritos respondem: a fatalidade não existe, senão pela escolha que faz o espírito em ser encarnando, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo ele, faz uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para que é prova moral e tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele, de maneira a dominar a vontade. Um espírito mau, quer dizer, inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe o perigo físico, pode abalá-lo
e assustá-lo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todas as traves, né? Todos os entraves. Então, o direito de escolha é sempre do espírito, né? O nosso anjo guardião, né, conforme eu disse no início, que é aquele cidadão que está do meu lado ali, aquele cidadão que tem um cunho moral elevado, um espírito bastante evoluído, ele vai me mostrar, ele vai tentar me mostrar um outro lado, né? Mas eu costumo dizer que a coisa mais triste é quando eu falo assim, eu estou prestes a fazer alguma coisa que aos olhos de Deus não é uma coisa muito boa. A coisa mais triste que tem é quando você fala assim, eu sei que isso não é certo, mas eu vou fazer. Aí, meu amigo, nessa hora eu acho que o nosso anjo guardião fala assim, ai meu Deus do céu, puxa vida, o anjo guardião da gente deve ficar muito triste. A gente dá muito trabalho para ele. Eu dou muito trabalho para o meu anjo guardião, coitado dele, entendeu? A gente dá muito trabalho para ele às vezes, né, cara? Então a gente tem que pensar muito nessas coisas, né? Então um perigo físico pode abalá-lo, né? Às vezes um espírito menos evoluído pode estar se tentando tanto, você vendo aquela coisa tanto assim, que às vezes você pode até ficar meio com medo, né, da situação, né? Deus permite que a gente tenha medo, né? Pelo menos você não faz por medo. Mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre dos entraves, né? Então, vai depender muito de nós mesmos. Nós vamos ter que analisar friamente como que é isso aí. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir. Infelicidade. A infelicidade não está no seu destino? Pode ser que seja, pode ser a resposta, pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram, mas ainda uma vez levais a conta do destino, o que não é mais frequentemente senão a consequência de vossa própria falta, nos males que te afligem. Esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte, né? Pode ser que as pessoas que passem por essa, como diz aqui, né? Parece que a fatalidade está perseguindo, pode ser que sejam provas, né? Pode ser que provas que ela tem que suportar, que ela aceitou em suportar, né? Agora vai depender muito como ele encerra muito bem, né? Para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Então, quando eu consigo esclarecer esse aspecto, eu penso assim, olha, aquilo que eu tiver que passar, que foi escolhido por prova, foi escolhido para mim, com certeza isso é algum ajuste, alguma reparação, algum acerto de contas, alguma coisa que ficou pendente. Então, que eu tenha tranquilidade, que eu tenha paz, que eu tenha amparo para passar por essas dificuldades. E seguir em frente, né? Não tem outro caminho, né? Tem inclusive uma notinha aqui que acaba de esclarecer, diz assim, ó, as ideias justas ou falsas que fazem das coisas nos fazem vencer, fracassar ou fracassar, segundo o nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir o nosso fracasso à sorte ou ao destino do que a nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso, algumas vezes podem sempre nos subestimar dessa influência, repelindo as ideias de que eles nos sugerem quando elas são más. Então, né? Puxa vida, eu sou um cara, eu não tenho sorte com nada, tudo na minha vida dá errado. Acho que eu tô destinado a isso mesmo, é só passar coisa ruim. Não tem jeito não, entendeu? Isso aí não vai me ajudar em nada. Né? Isso aí não vai me ajudar em nada. E só vai me deixar cada vez mais pessimista, cada vez mais com vontade, sem vontade de lutar, de vencer, e cada vez mais sem vontade de buscar entender tudo isso que acontece, ao invés de ficar botando culpa no destino. É bom que eu procure analisar friamente, entender por que isso acontece comigo, né? Tem alguma coisa aí, Deus está querendo mostrar alguma coisa.
né? Procurar esclarecimento, né? E a doutrina espírita, felizmente, essa nossa doutrina que é bastante esclarecedora, consoladora, né? E esclarecedora, ela sempre nos dá né? um entendimento, né? Ela sempre traz alguma coisa para esclarecer para a gente. É tudo questão da gente buscar entender, né? Tudo isso. Porque aqueles que pressentem a morte temem geralmente menos que os outros. É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que pressente a morte, pensa mais como espírito que como homem. Compreende sua libertação e espera, né? Então, quanto mais a gente vai conseguindo ficar mais, cada vez mais, digamos, desmaterializado, vamos dizer assim, mais voltados para a coisa do espírito, né? Porque nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Essa nossa vida aqui é só uma passagem pelo plano físico, visando a vida espiritual, né? E para depois retornar aqui, né? É uma viagem, né? É uma viagem. A nossa vida é uma só, ora no corpo, ora fora do corpo. Então, né? Quanto mais a gente tiver entendimento disso, né? Quanto mais a gente tiver entendimento disso, mais a gente vai ter mais facilidade de lidar com essa questão, né? Então, pelo menos para mim, né? Eu ainda tenho muita dificuldade nesse quesito aí, mas dessa forma, né? A gente precisamos pensar o seguinte: a gente chega para esse mundo com passagem, vem de lá para cá com passagem de vinda e já dá passagem de volta, né? Só que a gente não sabe o dia que a gente vai voltar, mas a nossa passagem já está garantida lá, né? Para a gente voltar um dia. Então, ao longo da vida a gente vai, né? A gente vai buscando, né? Entender isso, né? Aceitar essa situação, né? Se a morte não pode ser evitada quando chegou sua hora, ocorre mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida. Frequentemente essas coisas muito pequenas, das quais podemos prevenir e algumas vezes as fazer evitar, dirigindo o vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material. Mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo, né? Então preciso entender o seguinte, que a fatalidade é uma coisa que é programada. Ela como está dizendo aqui, ó, é aquela hora fatal, aquela hora de que, né, a gente tem a hora de aparecer nesse mundo e tem a hora de desaparecer, né? Então a fatalidade fica claro que não existe. Existe um fato. Fulano desencarnou. É um fato. Mas a fatalidade em si, nesse caso, não existe, né? O homem que comete homicídio sabe escolher, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Ou seja, o homem que comete homicídio lá, ele escolheu um dia lá no planejamento reencarnatório, ele escolheu ser assassino. Aí diz aqui, responde, ó, o Espírito responde: ele sabe que escolhendo uma vida de luta, há chance para ele de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará, porque quase sempre nele uma deliberação. Antes de cometer um crime, ora aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la, ou não. Se o Espírito sabia de antemão que, como homem,
deveria cometer o suicídio, é que isso estava predestinado, Sabei, pois, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade do livre-arbítrio. Por exemplo, se alguém pede para reencarnar numa situação de muito conflito, num lugar de muito conflito, num lugar onde tem muita confusão, muito crime, muita morte, o cara já sabe que ele pode ter que tirar a vida de alguém. Até em legítima defesa, né? Ele pode ter que tirar a vida de alguém. Agora, né? Daí ele tirar a vida, ele fazer isso, né? É uma coisa diferente, né? É questão de livre-arbítrio, ele que vai escolher. Agora, que ele vai responder por isso. Mas de um dia vai ter que responder. Então não adianta a gente buscar, né? A gente ficar pensando, né? Não adianta a gente ficar ter essa preocupação. Tudo vai do nosso livre-arbítrio, né? Tudo vai do meu dia de escolher. Eu tenho que saber o que eu estou escolhendo, né? Tudo saber, tem que saber, né? Paulo de Tarso diz para nós viver no mundo sem ser do mundo, né? Eu posso viver perfeitamente no lugar desse, né? E chegar lá com o intuito de quê? De ajudar, né? Às vezes é concedido para mim eu reencarnar lá para ajudar naquela situação lá, ajudar de alguma forma, né? Ajudar a trazer esclarecimento para as pessoas, né? Ajudar a trazer esclarecimento àquelas pessoas que estão voltadas para o crime e tentar, né, de alguma forma, né, trazer para eles uma palavra, né, uma palavra do Evangelho, né? Só que de repente eu chego lá e eu mudo completamente meu plano. Aí, meu amigo, aí fica difícil. Aí qual o risco de tirar a vida de outra pessoa? Mas ele não encarnou com esse propósito, de forma alguma, né? A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais da nossa vida seriam, pois, efeito do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te levará. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos frouxos que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepuja em muito o dos felizes desse mundo, já que os espíritos procuram na maioria a prova que resulta mais frutífera. Eles veem muito bem a fatalidade de vossas grandezas e das vossas alegrias. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria senão pela ausência da dor. Então, geralmente, quando a gente vai lá, né? Então, quando vai, o Espírito vai pedir para encarnar, ele sabendo que as provas vão ajudar ele no seu crescimento espiritual, né? Então, ele né, em comum acordo, né? Ele aceita algumas provas que ele se submetém a passar por elas, né? Isso, se ele souber levar isso bem, né? Sem ficar resmungando, né? Sem ficar, digamos, como ele diz aqui, né? Sem deixar de fazer aquilo que foi proposto a ele, aí fica mais difícil para ele, né? Quanto mais a prova dele for difícil e ele passar bem por ela, né? Essa prova vai ser mais frutífera, sem dúvida, né? Todos nós temos dificuldade. Se nós passarmos pelas nossas dificuldades com
né, com tranquilidade, entendeu? Tendo sempre pedindo a Deus para nos ajudar, sempre nós vamos ter essa tranquilidade, sempre vamos ser felizes, né, no nosso crescimento, no nosso adiantamento espiritual. Vai depender muito, né, da prova que eu escolhi e da maneira que eu vou conduzi-la, né, da maneira que eu vou levar a cabo a minha missão. Gente, a gente está chegando aqui ao final, a gente não vai estender muito, porque senão fica cansativo. A página que o Dejair leu, no final tem um pensamento do Espírito Aurélio, que diz assim, ó, de qual lado estás? O mundo diz, descansa, exige, guarda, acusa e vinga-te. O Cristo diz, trabalha, renuncia, divide, compreenda, perdoa. Terás sempre diante de ti o mundo e o Cristo. Se queres alcançar a luz, constantemente procura observar de que lado tu estás. Essa aí é uma mensagem do Espírito Aurélio, né? O Espírito Aurélio, a gente sempre tem ele num livro que a gente usa muito para o trabalho do asilo, tá? O livro chamado Evangelho e Vida. É um outro livro dessa mesma editora, que já falou o nome, agora no momento aqui não me ocorre o nome, entendeu? Então, a gente gostaria de agradecer vocês aí pela oportunidade da gente estudarmos juntos mais uma vez, né? Que esse material que a gente trouxe possa ser bom, né? Para a gente refletir um pouco, né? Esse material lá no Livro dos Espíritos, né? A partir da questão 843, e que a gente possa refletir, né? Refletir bastante aí sobre tudo isso que a gente estudou, que a gente está estudando hoje, tá bom? Eu gostaria de agradecer a vocês aí pela oportunidade e pedir desculpas aí, né, que a gente só tem esse horário para gravar esse áudio e a gente não está podendo, nós estamos com dificuldade de gravar um vídeo, né? E nós estamos num horário meio complicado, porque eu estou fazendo essa gravação de dia e eu estou com uma obra aqui do lado, o cachorro de vez em quando late aqui. Por favor, vocês desculpem aí, não levem em consideração isso, mas espero que esse barulho não tenha atrapalhado, ok? Então, que Jesus nos abençoe, que nos dê muita força, muita saúde, que possamos continuar firmes aí, né? Lutando a cada dia e que possamos continuar firmes, né? Apesar do momento complicado que a gente ainda está vivendo, mas que não desanimemos, né? Que a gente possa continuar perseverando aí, tá bom? Obrigado a todos aí por mais oportunidade e que Jesus abençoe a todos nós. Que o amor de Cristo esteja sempre em nossos corações. Obrigado a todos.